Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Amém. Eu quero reforçar aquilo que o pastor Verildo, o pastor Milton comentou sobre a nossa missionária. É um privilégio participarmos desse momento, não fique de fora. Claro que não tem que ser isso que nos mova, colher a semente aqui nessa terra. O Milton falou sobre você colher no céu, mas nós colhemos aqui na terra. Queridos, eu lembro que teve um ano que eu dei um calçado para a Ângela. E sabe quantos que eu ganhei? 7. Talvez isso, mulher, vai te motivar, né? E aquilo foi incrível, nunca aconteceu antes. E não aconteceu depois ainda, eu vou repetir a dose, né? Não, mas já dei outro sapato para ela, né? Então, que você invista na nossa missionária. Você faz parte disso. Talvez você pense assim, a missionária da igreja, você é a igreja, amém? Então, é a nossa missionária, é a missionária que está no campo e que você possa fazer parte disso. Olhe lá, não vá embora sem dar uma olhada nessa ficha. Falei, eu quero participar. Ali tem coisas que você talvez peça coisas em quantidade, você não precisa dar as 30, digamos, camiseta, você pode dar 5, você pode dar uma. Tem coisas que precisam para os missionários, os obreiros que estão no campo, lá junto com ela. Você pode escolher algo, mas participe. Talvez você pense assim, eu não posso fazer nada. Você pode, amém? Você pode sim ser participante desse lindo projeto que Deus está fazendo na África. Amém? E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, no comecinho do ano, antes de virar o ano, é sobre obediência. Eu creio que o Senhor sempre nos dá a direção para um novo ano. E Ele tem algo específico. Nós viemos de um ano tão difícil e tem um ano pela frente que existem desafios, tem coisas que nós nem imaginamos que nós vamos passar nesse ano. E nós temos fé que são coisas boas também que nós vamos viver. Tem bênção, tem alegria, tem paz, tem saúde sobre nós, porque o nosso Deus é bom. Mas o Senhor nos pede algo neste dia. O Senhor tem uma direção clara para nós, para este ano. E o tema da palavra, e eu creio que é algo que o Senhor quer, que haja um conserto em nós, que haja um direcionamento e um princípio em nós muito certeiro, muito sério, é sobre obediência, a obediência a Deus. Eu sei que a obediência, existem vários níveis de obediência. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre a obediência a Deus, os seus princípios, as suas leis. Amém? E quando você fala sobre obediência, sobre obedecer, o que vem à sua mente? Já veio algo sobre a sua mente quando fala sobre obediência, não é verdade? E geralmente, quando se fala sobre obediência, a gente já associa, talvez você não, mas geralmente nós associamos obediência com a infância. Porque quando mais nós ouvimos a palavra obediência. Você precisa obedecer, né? É melhor obedecer, porque a criança está em formação e nós sabemos como a criança precisa ser ensinada. Nós nascemos com uma raiz já pronta para pecar. Essa semana eu estava conversando com minha sobrinha, e ela contando sobre o sobrinho dela, a questão de como ele inventou uma história mirabolante de algo que tinha acontecido, né? Que ele fez uma outra história. E a gente fala, meu Deus, né? Porque criança é assim. E aquelas questões, fala assim, a criança não mente. Talvez você não conheça criança. Criança mente sim, né? Criança mente, nós temos, você lembra da tua infância? Você mentia? Fala, só que não, ninguém nem me lança a cabeça, né? Para não relembrar, né? Eu lembro que uma das últimas aulas que eu dei para os juniores aqui na igreja, alguns anos atrás, o junior, ele está passando para a adolescência, né? E era uma aula muito legal, que você conduzia o junior a confessar um pecado. E sem eles sentirem. Fala, pastor, você hipnotizou, né?
Falei, não, a aula era muito legal. E todos eles falaram sobre a mentira, que eles mentiu para a mãe, o famoso migué, né? E as mães caíam, né? Caem, né? E ainda caem, né? Nessas migué. Porque eles têm um jeitinho, né? Toda a tática, né? De, eu estou com dor aqui, mãe, não posso ir para a aula. Passa o horário, né? Cadê a dor? Tá bom, foi curado pelo Senhor, né? Então, e quantas outras coisas que a criança consegue manipular. Então, por isso, muitas vezes, a gente tem algumas memórias ruins sobre obediência. E talvez você foi aquele que ouviu muita coisa sobre obediência e que você era desobediente. Você é um desobediente, você ouviu muitas palavras pesadas sobre obediência e você tomou para você aquela verdade, tipo, eu sou desobediente, eu tenho dificuldade com obediência. E talvez a tua casa era aquela casa que ninguém explicava nada. E não que você fosse desobediente, você queria entender. Porque as crianças, eles gostam de questionar. A grande maioria, eles querem entender. Por que não? Isso aqui não pode. Mas por que não pode? Não é verdade? Tem uns que são mais ainda. A criança tem um senso, né? E ela quer saber, ela quer entender. Só que os pais, às vezes, não tinham essa paciência e achavam que a pergunta estava ofendendo, que a criança não tinha que perguntar coisa nenhuma. E o lema da tua casa era, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí você tinha juízo, às vezes não tinha. E o que acontecia? Vapo, né? Apanhava, né? Então você tem algumas memórias ruins, algumas coisas ligadas à obediência que te marcaram. E você cresceu, às vezes, com uma falsa crença, que você é desobediente. Eu tenho dificuldade para obedecer. E talvez você encontre dificuldades hoje para obedecer no teu trabalho. Você encontra dificuldades hoje em relacionamentos, quando alguém quer te dar uma direção. E até mesmo na igreja. Mas hoje eu não quero falar sobre outros níveis de obediência. Mas eu queria só te instigar a pensar. Será que você tem? Será que eu tenho problemas com obediência que foram gerados na minha infância? Que hoje o Senhor quer nos curar. Amém? O Senhor quer que caia por terra toda essa falsa crença, toda essa mentira, porque você é um filho obediente. Amém? Esta é a verdade sobre você. Você não é desobediente. Talvez você teve uma fase, talvez você viveu algumas coisas que te marcaram e você falou, eu preciso me defender. E você virou um grande questionador, e você vive se defendendo, e quando você se sente pressionado, você reage de uma forma ruim, porque você se sente um rebelde. E tem também, hoje em dia, uma geração que admira o rebelde, não é verdade? Eu tive a experiência agora esses dias de estar com meu sobrinho tem 3 anos, e a minha cunhada sempre está contando as histórias bíblicas, com vários livros para ele. E ele gosta muito da história de Jonas, muito. Todas as figuras. E o ponto alto da história de Jonas, para uma criança qual que é? Ser engolido por um grande peixe e não morrer. Ser vomitado na praia, né? Isso é demais para a criança. Eles ficam super empolgados. E ele gostava demais, e conversando com a sua amiguinha Maria Flor, o herói dela é o Batman. Você vê, né? As crianças, né? As meninas antes era Mulher Maravilha, mas agora já tem, né, as mudanças. É o Batman. E ele falou assim, o meu herói é o Jonas. Né? A minha cunhada, quando ouviu aquilo, ela falou, não, Noah, teu herói não é o Jonas, porque Jonas desobedeceu. Contou toda a história. Você lembra que Jonas desobedeceu a Deus? Ele ficou meio assim ainda. Ele está no processo de convencimento que Jonas não foi um herói. E ele até imitava Jonas. Porque tem uma foto ali, uma figura de Jonas, quando Deus fala para ele que ele tem que ir pregar em Nínive. Aí, claro que para criança tem todas as cenas, né? E Jonas faz assim com a mão. Que ele não vai, que ele não vai, que ele não vai. E
E ele é tão herói para o meu sobrinho, que meu sobrinho começou a fazer isso também. Que ele não vai, né? Porque Jonas era assim. E nós vemos hoje uma geração que tem ídolos rebeldes, que às vezes se levantam com algumas causas, e que às vezes são causas justas, às vezes não são. E o que acontece? Nós somos uma geração que nós vemos uma foto, e por aquela foto nós nos baseamos para dizer que tem sucesso, que é legal, que é bonito, mas nós não vemos o filme da história. Nós temos que parar para ver o filme dessas pessoas que, às vezes, no passado se levantaram com rebeldia. Às vezes, você vai olhar a história dessas pessoas, vai ver o filme, não terminaram bem. Eu sei que Deus levanta pessoas para realmente ir contra sistemas. Deus levanta. Digamos, o Martin Luther King. Ele teve que se levantar por uma causa. E foi dado como rebelde, mas por uma causa justa. Mas existem hoje pessoas se levantando por causas mais malucas e sem princípios de Deus. E tem se tornado nossos ídolos, o ídolo dos nossos filhos. Então, esta é a geração que tem olhado para algumas pessoas que não tem nada de ídolo e tem admirado. Então, nós precisamos olhar para quem nós temos admirado e falar, será que é realmente digno desta minha admiração? Porque ela está me influenciando. Então, eu preciso parar para ver o filme dessa pessoa. E a origem da palavra obediência no hebraico, quer dizer, no Antigo Testamento encontramos a palavra em hebraico, quer dizer chamar, que pode ser traduzida como ouvir, obedecer. Então, a obediência, a origem dessa palavra, obediência, está ligado com o ouvir. Porque muitas vezes nós não paramos para ouvir a instrução de Deus para nós. Nós fazemos planos, nós estamos ainda no mês que nós paramos para fazer alguns projetos, alguns planos, mas nós não paramos para ouvir a Deus, para falar, Deus, o que o Senhor tem para mim esse ano? O que o Senhor tem para a minha família esse ano? E nós precisamos associar, se eu sou obediente, eu ouço a Deus, amém? Obediência, dependendo do contexto, pode ser traduzida de uma outra forma. E eu quero compartilhar a história de um homem que andou com Deus, que amou a Deus, que confiou em Deus. E ele obedeceu fielmente ao direcionamento de Deus. E eu quero falar sobre Noé. Amém? Quem está participando do plano de leitura? Então, eu creio que você passou por essa história já e realmente viajou nessa história. Se você ainda não está entre, são 100 dias na palavra, mas você pode fazer 200 dias na palavra. O importante é que você leia, amém? E que você possa, não fique de fora. Falar, pastor, mas eu não gosto de ler tão rápido. Leia no teu tempo, mas leia, amém? Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Noé estava vivendo num tempo que o povo todo estava em pecado, o povo todo transgredia as leis de Deus, desagradava o coração de Deus. E quando ele nasce, é declarada uma palavra sobre ele, que ele traria descanso. E Noé quer dizer descanso. Então, no meio de tanta luta, de tanto sofrimento, de tanta tribulação, os seus pais declararam que Deus trazia sobre a terra um tempo de descanso. A partir do versículo 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, e o povo da sua época, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera,
pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida com compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos e armazenem todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém? É impressionante essa história, porque no meio de uma geração totalmente corrompida, Deus se entristece de ver a situação da humanidade e Ele se arrepende de ter criado o homem. Pesado, né? Deus se arrepende. Eu não deveria. Né? Eu vou zerar aqui, né, a humanidade. E Ele vai destruir. Só que Ele olha sobre a terra e Ele encontra um homem. Ele encontra um homem com quem Ele pode contar. Ele encontra um homem justo, íntegro, que vinha de uma geração que tinha, acho que era o seu bisavô, era Enoque, um homem que andou com Deus e andou tanto próximo de Deus, que Deus o levou. Enoque não experimentou a morte. Então, Noé vinha de uma geração que amava Deus. E ele vinha dessa descendência. Então, um dia Deus conversa com Noé, fala: Noé, eu vou destruir todos, né, os animais. Só que eu quero que eu conto com você em um projeto muito audacioso, que é de construir uma arca, para que você e a sua família, e um animal de cada espécie, um casal de animal de cada espécie, né? Animais selvagens, animais domésticos, répteis, os que rastejam, né, que são os répteis, as aves. Eu vou enviar todos para dentro da arca, vai ter um tempo para isso, e eu vou mandar água, né, dos céus. Não tinha chovido até então. Só existia orvalho, né? Porque às vezes você pensa assim, mas não tinha chuva, como é que as coisas aconteciam? Existia o orvalho. Então, para aquelas pessoas, a questão da terra acabar em água, né, meu Deus, chuva, como assim, né? Mas era a ordenança de Deus, era a direção de Deus. E muitas vezes nós nos encontramos assim como Noé. Tem coisas que Deus nos falou já, ou nos fala hoje, ou ainda irá nos falar, que talvez no momento não fará muito sentido. E nós vamos precisar ter uma convicção muito forte em obedecer a Deus. Um amor muito grande a Deus. Porque aqui fala que Noé, ele andou com Deus. E para andar com alguém, você precisa conhecer aquela pessoa. E ao conhecer, você pode confiar. E ao confiar, você pode obedecer. Não é verdade? Não tem como você confiar em alguém que você não conhece. Puxa, será que eu vou confiar nisso mesmo? Porque a gente, às vezes, se depara com tantas decepções na vida, não é verdade? Pessoas que nos enganam. E, às vezes, a gente já foi tão enganado e decepcionado que, às vezes, a gente não quer mais confiar em ninguém. Não quer mais andar com ninguém.
mas nós sabemos que nós podemos, e existem pessoas que nós podemos confiar, amém? E que a grande diferença de Noé é que ele foi um homem que ele andou com Deus. E Deus pôde confiar a ele os projetos. E eu sei que aqui existe um povo que anda com Deus, amém? E Deus conta com você, Deus conta conosco para um grande projeto, amém? E talvez fala assim, eu não queria estar, né, na pele de Noé, que Noé teve que ser carpinteiro, arquiteto, né? De tudo um pouco para construir aquela arca. E de vez em quando surge um homem como esse, e eu creio que existem muitos homens como esse, mulheres como essa, como este homem foi, amém? Em nosso meio. E ao tomar a decisão, né, Deus observou a vida de Noé, que era exemplar, em que meio a toda a corrupção, ele encontrou favor aos olhos de Deus. E ele era inculpável. Ele foi o único homem que Deus falou, eu não vou destruí-lo. Como Deus é amoroso. Nosso Deus não é injusto. Às vezes, nós duvidamos da justiça de Deus por algumas coisas que nos aconteceram. Mas o nosso Deus é justo, amém? Deus fala para Noé construir essa arca e Deus dá todas as medidas, né? Sobre a altura, sobre a largura, sobre os compartimentos, sobre a abertura no teto, teria que ter um vão também, teria que ter uma abertura, teria que ter uma abertura, uma porta na lateral. Falou sobre a madeira que deveria ser feita, que seria o cipreste. Falou sobre passar piche, né, betume por dentro daquela arca. Deus deu toda a instrução para Noé. E Noé não tinha muita gente para contar, porque ele tinha seus filhos, sua esposa, porque todos zombavam de Noé. Imagine você entrar num projeto, às vezes, que hoje Deus fala algo para você, e talvez quando você compartilha algumas coisas, as pessoas já duvidam um pouco, te acham meio, puxa, parece que está viajando, né? Mas Deus falou, você sabe que Deus falou com você. E imagine Noé. Era totalmente, com certeza, ele sofreu muita zombaria. Será que nós suportaríamos? E será que nós temos suportado algumas coisas hoje? Ou nós abrimos mãos de projetos de Deus por conta de falta de apoio? Ou por não achar que a gente vai passar pelo ridículo? E muitas vezes, nós abrimos mão e não obedecemos ao Senhor por conta do que as pessoas vão pensar. Puxa, se eu for, digamos, virar crente, né? Às vezes você está aqui, você ainda não decidiu, puxa, eu quero mesmo, Jesus, eu quero andar com Deus, eu quero ser assim como Noé, quero ter essa aliança com Deus. Mas o que a minha família vai pensar? O que meus amigos vão pensar e vão achar de mim? Querido, é a tua vida, é a tua história. Porque quando as coisas acontecem, as pessoas que dão muita opinião na nossa vida, às vezes não nos ajudam. Então, nós precisamos tomar as nossas decisões, fazer as nossas resoluções, o que eu quero para a minha vida, o que eu quero para a minha história. E as tuas decisões abençoam, as nossas decisões abençoam a nossa geração. Noé, aqui nós vemos que a sua família foi poupada. Talvez seus filhos nem temessem tanto ao Senhor quanto ele, nem andassem tanto com Deus quanto ele. Mas porque ele andou com Deus, seus filhos foram poupados, suas noras foram poupadas. Talvez você hoje sofre consequências de desobediência da tua família, de algumas decisões erradas. Mas hoje você está aqui, você está escrevendo uma nova história. E você pode deixar herança bendita para a tua geração. Amém? As tuas escolhas podem abençoar a tua geração. E ali diz que Noé construiu por 100 anos. Quando Deus falou com Noé, Noé tinha 500 anos. Então, foi 100 anos construindo a arca. Naquele tempo, se vivia muito. Noé viveu 970 anos, se não me engane. Depois disso, os homens começaram a viver menos. Seria, no máximo, 120 anos. Mas Noé, Deus falou com ele aos 500 anos. E aos 600 anos, Noé entrou na arca. E Deus
quando Deus sinaliza, quando está tudo pronto, Deus sinaliza, os animais começam a vir, até os animais obedeceram, porque não foi Noé que foi buscar os animais. Porque imagina, como é que vai se comunicar, né, com os bichos, né? Então, Deus enviou os animais. Então, os animais obedeceram o comando de Deus, e eles vieram para a arca, e em 7 dias, Deus falou, em 7 dias você vai fechar a arca. Então, ainda existiu 7 dias, que as pessoas poderiam ainda tentar, né? Puxa, será que é verdade? Será que eu não entro nessa arca? Né? Vai que chove, né? Eu creio que não tinha nem nuvem no céu, né? Demonstrando alguma coisa. Mas Deus deu 7 dias, Noé não estava vendo nada, era tudo por pura obediência, por ouvir a voz de Deus e crer. Eu falei, eu vou obedecer, meu Deus. E ele entra, né, com a sua família, ele leva mantimento para os animais e para a sua família, e fecha-se a arca. E começa a chover. Começa a chover, até mesmo se você for ler ali, no capítulo 7, fala que da terra rompeu água, porque ali nós sabemos que tem os lençóis freáticos. E até os lençóis freáticos romperam. Né? Então, choveu 40 dias e 40 noites. E diz que o monte mais alto não aparecia, né? As águas subiram muito alto, então não tinha chance nenhuma de sobrevivência de homens e nem animais. E diz que quando Noé estava ali dentro daquela arca, existiu todo o processo. Às vezes eu estava ouvindo um vídeo do Adalto Lourenço, acho que o Wellington gosta. Ele fala sobre o criacionismo, e ele estava falando sobre a Arca de Noé, e ele deu uma explicação muito legal, depois, se você quiser assistir, ele fala sobre a questão da hibernação dos animais, por conta da temperatura que existia na arca, né, dos animais que estavam na parte de baixo, porque a água era muito fria, e os animais entraram, né, com certeza os felinos, né, entraram naquele estado de hibernação, e que dormiram muito. E quando dorme muito, não come muito, não faz muita sujeira, porque não devia ser muito agradável o cheiro dentro da arca, né, gente? Não devia ser muito legal, mas, às vezes, quando nós decidimos obedecer a Deus, nós pensamos que tudo vai correr suave, leve, porque nós falamos, eu estou obedecendo, por que não está sendo tudo tão bonitinho, tão legal? Eu gostaria, porque eu estou obedecendo. Às vezes eu vejo muitas pessoas chorando diante disso. Deus, eu estou obedecendo. Eu estou obedecendo a Deus. E por que acontece tantas coisas? Porque obedecer a Deus não nos isenta das lutas. Não nos isenta dos desafios. Pensa o que é ficar 371 dias dentro de uma arca. Foi o tempo que Noé ficou. Ele ficou 1 ano e uns dias dentro da arca. Porque depois, o que acontece? Quando aconteceu que as águas pararam, né? Parou de chover, a terra se fechou, onde brotava a água, mas existia muita água na terra. E o que acontece? Precisou ainda ficar dentro da arca por muito tempo. E Noé foi paciente nesse processo, ele precisou esperar nesse processo. E muitas vezes nós precisamos aprender a paciência no processo da obediência. Não basta ser obediente, tem que ser paciente. Amém? Obediência requer de nós um coração humilde. Se a gente tem dificuldade com o nosso coração que não aceita muito a direção, porque imagine só se Noé, ele obedecesse parcialmente a Deus. Eu vou obedecer, mas eu tenho o meu jeito, Deus, que eu acho que é melhor. Que eu acho que o Senhor está um pouquinho ultrapassado na questão da arca. Eu não quero fazer de cipreste. Eu quero fazer com outra madeira. Eu vou fazer a arca de carvalho. E também, Deus, eu não vou fazer, eu acho que é muito grande a arca que o Senhor está falando. O Senhor está exagerando, eu vou fazer uma arca, tipo, repaginada. Né? Imagine, eu entendo, Deus, eu vou fazer do meu jeito, tá? Eu já estou obedecendo, porque construir isso aqui não está sendo fácil, mas eu quero fazer do meu jeito.
a arca ia afundar, ele ia morrer com todo mundo, né? Porque nós precisamos obedecer na totalidade do que Deus coloca. Amém? Não está fácil, né, gente? Fala. Mas é o que o Senhor colocou para nós como obediência. E às vezes a gente entende obediência como castigo, mas obediência é amor, é cuidado, é zelo. Talvez você não conseguiu relacionar isso com os teus pais, quando teus pais proibiam alguma coisa, ou você tinha uma oportunidade de fazer algo errado, o que vinha no teu coração? Eu não vou fazer, porque meus pais não merecem, porque eu os amo, eu não quero ver meus pais sofrer. Meus pais não merecem isso. Ou talvez você não conseguia relacionar isso. Falei, eu vou pensar em mim. Essa é a minha oportunidade. E nós precisamos alinhar o nosso coração e obedecer ao nosso Deus por amor, porque Ele sabe o restante da história. Amém? Nós não temos conhecimento do todo, nós não sabemos o futuro, não podemos saber, mas o nosso Deus sabe. Então, tem coisas que hoje o Senhor fala não para nós. Ou a gente, Ele não falou não, mas nós estamos no processo de espera. E você fica meio indignado, e às vezes você vê gente que nem serve a Deus, parecendo que está entrando num lugar de bênção, né? Às vezes você não vê isso? Tipo assim, meu Deus, parece que está sendo abençoado, mas eu sirvo a Deus, essa pessoa nem aliança com Deus tem. E às vezes isso deixa teu coração um pouco em conflito. Mas, querido, eu quero te dizer que você é filho. E o filho, ele é corrigido. O filho, ele passa por um processo. Quem não é filho não passa. Você passa por processo porque você é filho de um pai amoroso. E quando teu pai te corrige, e quando teu pai diz não, por enquanto, não é o momento, ele está cuidando do todo. Amém? Tem coisas que aos nossos olhos parecem maldade. Quando Abraão esperava pela promessa, Sara quis dar um jeito e deu a sua Sara Agar para ele deitar com ela e ter um filho dela, que poderia ser o filho dela, né? Foi tudo uma viagem de Sara. E aquele filho nunca foi dela, foi de Agar, né? Por mais que foi gerado do seu esposo, aquele filho não era dela e nem era dos projetos como Deus queria. E quando acontece de nascer Isaac, então, Isaac cresce e ele foi desmamado e foi feita uma festa, era da cultura deles. E Sara vê Ismael zombando de Isaac. E o que Sara faz? Como uma boa mãe, né? Ela fala, eu não quero esse menino aqui para herdar junto com meu filho. Eu não quero Abraão. Ela que arrumou o babado, agora ela quer que Abraão se ajeite, né? Qualquer semelhança, né? Talvez os homens vão falar, meu Deus, parece alguém que eu tenho em casa, né? Tipo assim, agora ajeita aí a coisa, né, Abraão? Eu não quero esse menino aqui, eu não quero essa escrava aqui. Então, quero que você mande eles embora. Só que aquilo pareceu muito mal para Abraão, porque era filho dele. Ele amava Ismael. Parecia maldade. Só que Deus fala para Abraão, Abraão, faz isso. Faz isso. Uau! Fala, Deus, o Senhor não está do lado certo, Deus. Isso é maldade. Talvez a gente olhe essas coisas e a gente não entenda. Mas Deus fala assim, eu tenho um plano para Ismael. Ele vai ser um grande povo. Por amor a você, eu cuido de Ismael. Então, tem coisas que, às vezes, a gente vai ter que decidir, queridos, que talvez pareça ruim, pareça maldade, não pareça ser o certo, mas encaixa com o princípio da palavra. A gente romantiza as coisas, às vezes. E a gente faz um Deus romantizado. E a gente cria um Deus que se encaixe na nossa ideia de democracia, só que não é democracia, é teocracia. É o governo de Deus. Amém? E às vezes a gente não entende algumas coisas, mas que possamos entender que o nosso Deus, Ele ordena. Talvez é uma palavra dura para hoje, porque a gente
não gosta de ser mandado. É uma geração, eu sei, queridos, que existe sim o respeito. Nós respeitamos, ninguém é obrigado a nada, como a gente ouve, né? Ninguém é obrigado a nada, mas se tratando de Deus, Deus ordena. Deus nos direciona. Amém, queridos? E existem coisas que nós já penamos muito na nossa história por não obedecer às ordenanças de Deus. Porque a gente olha a palavra como um livro de suposições, não de leis, não de ordenanças. Talvez isso se encaixe na minha vida, talvez eu acho que isso está ultrapassado, como nós ouvimos até mesmo pastores falando que a Bíblia precisa ser atualizada, porque não se encaixa mais. Mas, queridos, a palavra de Deus ela é viva. E ela é para os nossos dias, por mais difíceis que às vezes a gente interprete de uma forma humana. Mas é a vontade de Deus, e ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? E eu vou fazer um TikTok para quebrar o clima. Quem gosta de TikTok? Eu nunca fiz, né? Eu vou falar aqui. Não escandalize os irmãos anti-TikTok. Mas eu nunca fiz. Mas, assim, o que é? Tem esse TikTok que é assim. Que tem uma frase, eu não estou julgando quem gosta dessa frase, tá bom? Não se sinta aí e fala assim, ixi, a pastora está achando que quem fala isso ou gosta dessa frase está errado, né? Não é de Deus, não é isso, tá? Você que está aqui, quem está em casa, não tenho nada contra você, hein? Tá? Então, é só para você pensar nessa frase e que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Não sou obrigada a nada, não sou obrigada a nada, não sou obrigada a nada. Ai, fala oi com a fulano, não sou obrigada. Por que não sou obrigada a satisfação também? Ai, faz isso, não sou obrigada. Por quê? Também não quero falar o porquê. Depois que eu descobri que eu não sou obrigada a nada, meu amor, eu não sou obrigada a nada. Entenderam? Eu nunca fiz, minha boca não ficou muito bem, mas valeu. A gente vê muito isso, né? Eu não sou obrigada a nada, eu não sou obrigada a nada. E a gente não é obrigada, dependendo de quem fala, né? Porque dentro da tua casa, com os teus pais, você que mora, você sabe que você é obrigada. Você sabe, filho, não é? Filho, você vai fazer isso. Ah, pai, eu não sou obrigada a nada. Quê? Né? Quê? Né? Você vai obedecer, filho. Você tem o quê? Juízo, né? E quando você casa, que tem as moçoilas que ela, eu não quero meu pai mandando em mim, que não sei o quê, né? Estou sendo oprimida pelo meu pai, ele não me entende. Daí ela casa porque ela quer ninguém mandando nela. Oh, coitada, né? Oh, coitada, doce ilusão. Aí ela entra debaixo de alguém que ela vai ter que obedecer. Por mais que hoje isso é horrível de falar. Meu Deus, pastora, você está ultrapassada. Posso estar, mas eu estou na palavra. Errei, né? É essa a verdade. Quando a gente casa, a gente tem que se submeter. Né? E a gente sabe que é essa a verdade. O nosso marido se submete a Deus. Talvez fale assim, mas ele não entende as coisas. Queridas, por isso que eu falo para as solteiras. Escolha bem, porque você vai ficar debaixo de um guarda-chuva. Que você escolha um guarda-chuva que você possa ficar de pé, debaixo desse guarda-chuva. Porque, às vezes, a gente escolhe uns guarda-chuva aí que você tem que ficar assim, né? Aí é difícil, É bem complicado a escolha. Aí, depois que escolheu, tem aliança no dedo. E, diante de Deus, a aliança é coisa séria, não é coisa para ficar brincando. Né? Então, nós sabemos que esse é o grito, às vezes, de quem foi oprimido, de quem foi injustiçado. Eu não sou obrigada a nada, e não sei o quê. Mas, queridos, a verdade é que é outra. A gente sabe que tem coisa, eu não vou tomar banho por um mês. Tua família te pega, filho. Te dá banho de mangueira, de vape. Aí você vai falar, eu não sou obrigada? Tem disso. Eu vou fazer greve de fome. Não vai fazer, porque a tua família vai te entulhar comida. Né? Porque você está ligado a um núcleo.
A não ser que você queira ser um ermitão, aqueles que vivem na montanha, sozinho. Aí você pode gritar lá de cima, não sou obrigada a nada. Né? Porque ninguém vai mandar na tua vida. Até acharem teu cadáver lá em cima, porque você vai morrer de fome, vai morrer de frio, alguma coisa. Então, é essa a verdade. Nós precisamos entender que relacionamento nos liga a compromissos. E se você tem compromisso, você tem coisas que você não quer fazer, mas vai ter que fazer. Né? Por amor, por respeito, por aliança. Mas quando chega nível de Deus, querida, é outra coisa. Você faz é de uma outra forma. Porque você ama o Senhor. Porque quando você entende o cuidado, que Deus, Ele te ama. E quando Ele diz não para você, não é castigo. Quando Ele não dá aquilo que você espera no momento, não é castigo. Não é desprezo. Não é falta de cuidado. Talvez você foi muito deixado de lado. E hoje você tem alguma dificuldades quando as coisas não acontecem do seu jeito. Mas entenda que o teu Pai te ama. E Ele tem coisas que Ele não vai deixar acontecer nesse momento. Por amor a você, por amor à tua família. Então, entenda a obediência por amor. Amém? Existem os 3 I da obediência. A imediata. A imediata, eu acho que é a mais difícil para quem tem filho, né? Quando a gente fala, fulano faz tal coisa. Daqui a pouco, não é verdade? Só um pouquinho. Aqui é no meu tempo, tá? No meu tempo. Só que isso não se aplica com Deus. A obediência com Deus tem que ser imediata. Deus fala, conserta isso. Deus, vai ser o mês que vem, porque agora, assim, não vai dar para dar uma alinhada nisso. Então, a obediência com Deus é imediata, porque Noé, quando ele ouviu a Deus, ele começou o projeto. E o projeto da arca tinha tempo determinado. Era um projeto imenso, então tinha um tempo para começar. E Noé foi obediente de uma forma muito precisa, interna. A obediência precisa ser interna, de coração. Sincera. Tem que ser aquela obediência de coração alegre. É difícil também, né? É difícil, porque às vezes a gente até obedece, mas a gente obedece contrariado. Quem nunca? Né? Quem nunca aqui? Estou obedecendo. Por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Às vezes a gente recebe algumas direções de pessoas no trabalho, e a gente não entende, e a gente faz de mau gosto, ferve ao redor, faz confusão, intriga por fora. Né? Tem uma coisa que o pastor Francisco, nosso amado e saudoso pastor Francisco, eu aprendi com ele, nos retiros de cura, que ele falava sobre o rebelde solidário. Ele falou, parece bonitinho, né? Rebelde solidário, que a gente liga solidário com coisa boa. Então, a gente faz a junção das duas palavras, a gente acha que é algo bom. O rebelde solidário é aquele que vê alguém em alguma confusão, em alguma coisa, que a pessoa entrou, e ele toma as dores, e ele vai se solidarizar com aquela pessoa, e ele entra numa confusão que nem é dele. Né? Não, olha, fulano fez isso com você, estou com você, viu, irmã? Estou com você, eu vou lutar contra o teu marido com você. Né? Ele está pensando o quê? É aquele rebelde solidário, entra na briga dos outros, pega confusão que não é dele, rabo de foguete que não é dele. Né? E ele acha que isso é bem legal, bem bonito. Né? Deus está alegre com ele, querido, mas ser solidário não tira a palavra ali, o rebelde. Tem coisa que está errado, está errado. Se você se solidariza com quem está errado, você vai pagar o preço junto com quem está errado. Então, cuidado com as tretas que você entra. É meu amigo. Imagine, fulano está injustiçando ele. Mas, às vezes, ele entrou numa confusão que Deus não direcionou ele para aquilo, ele entrou. E, muitas vezes, nós precisamos ter discernimento. Eu creio que a palavra, esse dom que nós precisamos ter é discernimento espiritual de algumas coisas. Nós entramos em muitas enrascadas por falta de discernimento espiritual.
Então, nós precisamos obedecer de coração. Não é com o coração triste e se sentindo injustiçado. A obediência precisa ser inteira. Como eu falei, se Noé ele quisesse dar o jeito dele no processo, não, eu vou fazer da minha forma, Deus. Eu não vou seguir todas essas medidas, porque eu acho desnecessário. Eu vou escolher outra madeira, porque eu entendo de madeira, Deus. O Senhor nem tem madeira aí no céu, e o Senhor provavelmente não entenda de madeira, e eu vou fazer do jeito que eu gosto. Então, não. A obediência tem que ser inteira. Não pode ser, Deus te dá uma direção, mas você obedece parcialmente. E obediência parcial é desobediência. Mesmo que custe, querido, que no início pareça perca, obedeça inteiramente ao Senhor, em tudo que o Senhor tem colocado para você e para a tua família. A obediência, ela é proteção de nós mesmos. Como eu falei, nós não temos esse poder de conhecer o todo, de conhecer o futuro. A gente sabe do nosso passado, das coisas que nós vivemos, mas o nosso Deus, Ele é o Deus que sabe todas as coisas, e Ele tem o domínio de todas as coisas. E nós podemos descansar nesse amor, descansar nesse cuidado. Amém? Quando você... Tem uma música que fala que eu não tenho descanso, né? Você pode gostar dessa música, né? Não tenho nada contra, mas eu nem gosto de cantar essa parte. Porque eu tenho descanso. Eu tenho descanso no meu Deus. Eu posso descansar nesse amor, nesse cuidado, mesmo que eu não entenda. Porque às vezes a gente quer entender algumas coisas já, mas a gente não vai entender. E o que nos cabe? Descansar. Deus, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, está tudo fora, meio do lugar, mas eu descanso no teu caráter. Amém? Eu descanso que o Senhor está no controle. Tem coisas que você como pai, você como mãe, vai tomar uma direção na tua família, que os seus filhos talvez não entendam. Mas... quando eles forem colher a bênção, eles vão olhar e vão falar, puxa, mãe, agora eu entendo. Pai, agora eu entendo porque você tomou aquela decisão no passado. Eu estava lendo um texto da Joyce Meyer, e ela fala que Joyce Meyer é uma grande mulher de Deus, uma ministra do Evangelho, que tem uma história, um testemunho muito forte. E ela fala sobre... Seu filho mais velho trabalha com ela na empresa, e diz que um dia ele chama seus pais, ele já é um homem barbado, e ele fala, eu não sei nem se eu vou conseguir falar isso sem chorar. Ele falou, mas é algo que Deus ministrou hoje no meu coração. Ele falou, Deus falou comigo que tem coisas que vocês, em todo o tempo, e até mesmo hoje, obedecem a Deus e pagam um preço alto por algumas coisas que ninguém sabe, só vocês sabem. Mas que me abençoa. Eu tenho colhido os frutos da obediência de vocês. E eu e meus irmãos. Então, aquilo, ela disse que foi um bálsamo para o coração dela. E que nós possamos entender que algumas decisões que você tenha que alinhar hoje vai abençoar o futuro dos teus filhos. Vai abençoar, vai abrir porta para os teus netos. Escolha alinhar a tua vida com a palavra de Deus. Tem coisas que nós sabemos que já está passando do tempo que nós precisamos alinhar. Que nós precisamos tomar uma decisão correta. Talvez a gente fique meio, puxa, será que é isso mesmo? Porque a gente escuta tantas coisas que às vezes nos contamina. A gente quer ter tanta informação, às vezes, da Bíblia, e a gente escuta tanta gente falando besteira na Bíblia, e a gente tem medo de ser enganado, só que acaba sendo influenciado por pessoas erradas. E nós precisamos entender, isso que esse pastor está falando, está na Bíblia? Isso que está de acordo com o que a palavra está falando? Eu preciso ter esse discernimento. Eu não posso ouvir tudo e aceitar tudo. Talvez você escute aqui, você também tem que discernir o que eu estou falando. Isso está na Bíblia, o que ela está falando? Isso é uma verdade? Porque nós somos falhos. E eu preciso ter a interpretação correta da palavra. Nós temos que ser como os bereanos, que é aqueles que ouviam, mas analisavam. Amém? Que possamos ser uma geração que ouve, mas que analisa a palavra. Esta é a verdade, está certo isso? Porque eu quero seguir a palavra de Deus corretamente. Amém?
A obediência testa o nosso amor pelo Pai. A obediência está ligada a um coração humilde. Amém? Que nós possamos. Hoje parece que é até feio falar. É até meio humilhante falar. Fulano é obediente. Ah, não, fulano é aquele forte que grita. É aquele rebelde. Isso aí parece que dá um ibope, né? É mais bonito hoje ser aquele que transgride, é aquele que vai contra, é aquele que não sei o quê, é aquele que Che Guevara, crente Che Guevara, né? É o mais legal, né? Então, queridos, só que não é de acordo com o que o Senhor está falando, porque o coração, a maior qualidade é um filho obediente. Você que é pai, se teu filho fica, ai, pai, eu te amo, pai, eu te amo. Mas você sabe das tretas que ele faz lá fora. Ele quebra todas as regras. Ele faz tudo ao contrário. Só que quando ele chega em casa, ele fala, mãe. A mãe, ele consegue mais dar uma engrupida, né? Não é verdade, mães? Mãe, eu te amo. É? Só que amor é muito bom, mas a obediência alegra o coração. E mostra a aliança. Amém? Nós, como pais humanos, somos falhos, temos limitações. Mas nosso Pai Celestial, Ele não quebra princípios. Ele não tem jeitinho brasileiro, não tem vozinha mansa. Fala, pastora, já veio Jesus, você parece que pirou, né? É por isso que a terra não foi destruída ainda. Ainda, né? E não vai ser mais por água, porque Deus prometeu que não será mais por água, amém? E por isso, quando aparece o arco-íris, é essa aliança que Ele fez conosco e com todos os seres vivos, que Ele não acabaria mais a terra com água. A obediência de Noé, ela foi exata e precisa. A obediência de Noé não esmureceu durante os anos. Como eu falei, ele construiu a arca por 100 anos, e ele ficou 1 ano dentro da arca, esperando descer toda. Deus mandou um vento, fala que Deus mandou um vento para a água começar a secar. Então, talvez você esteja nesse processo de esperar sair da arca. Você, puxa, parece que já deu da hora, hein, Deus? Meu milagre está chegando. Eu acho que a hora que eu abrir aqui, o negócio vai acontecer. E Deus fala, espera. Como José. José, que não é do Egito, né? José que esteve no Egito. Quantos processos ele precisou passar? Quando ele foi vendido pelos irmãos, ficou na casa de Potifar, ali estava bem, mas daqui a pouco a mulher mente contra ele, ele vai para a prisão. Aí aquela questão toda dentro da prisão, ele passa anos na prisão injustamente, mas ele permanece fiel a Deus. Esse permanecer nos processos, nós precisamos crescer, queridos. Deus, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor é bom. O Senhor é um bom, bom Pai. Nós cantamos essa canção, o Senhor é um bom Pai. E eu posso descansar nesse cuidado, o Senhor está cuidando do meu futuro. Tem coisa que eu não entendo porque não aconteceu ainda, mas eu sei que não aconteceu porque o Senhor está no controle. Eu não estou na mão de Satanás. Eu estou na mão de um bom Pai. Amém? Eu estou nas mãos de Deus. Talvez, muitas vezes, Satanás, ele sopra no teu ouvido, falando que você está perdendo tempo e que você está sendo enganado. E que você foi até mesmo injustiçado por circunstâncias. Você pode até ter sido injustiçado por pessoas, isso acontece muito e várias vezes. Mas o Senhor, Ele que te exalta. Amém? É Ele que te levanta e é Ele que traz a verdade à tona. Amém? Então confie no seu bom Pai. A obediência de Noé, ela era baseada na fé. Nós precisamos obedecer baseados na fé. Eu creio, por isso, eu ando com Deus, eu conheço a Deus e eu confio em Deus. Eu não simplesmente estou indo, eu estou indo na igreja. Querido, se só vir na igreja, você não vai permanecer. Você não vai conseguir. Você precisa andar com Deus. Você
precisa conhecer a Deus, você precisa confiar em Deus e você precisa obedecê-lo, porque senão você não vai conseguir. As águas vão te submergir, você não vai dar conta. Então existe um processo. E querida, a melhor coisa dessa vida é andar com Deus. A melhor coisa que você pode escolher é andar de mãos dadas com Deus. Ele cuida da tua história, Ele cuida do que ainda está por vir. Ele traz cura sobre as coisas que você foi injustiçado, que te feriram. Mas você precisa confiar e obedecer a Deus. Talvez até agora você só tenha vindo na igreja. Isso aqui, às vezes você consulta, às vezes você tem uma caixa de promessa, parece até um tarô, né? Que daí tem hora que você vai lá e tira, né? E daí, dependendo, sai uma coisa boa. Aí é de Deus. Se sai uma coisa ruim, não. Não, né? Não é de Deus isso aqui, não. Vou fechar a Bíblia de novo. Vai sair de novo. Pá! Ah, agora deu. Né? Então, eu sei que às vezes Deus fala dessa forma, mas não é, querido, nem sempre. Nós precisamos colocar a palavra em um alto nível nas nossas vidas. Ela precisa ser consultada como a boca de Deus. É Deus falando comigo. Talvez a gente fica só Deus fala através de pessoas, Deus fala através de situações, Deus sempre fala. Nós precisamos ter o quê? Discernimento. Talvez fale, eu não ouço Deus, mas às vezes Deus está falando até através do teu filho, Deus fala através da tua esposa, Deus fala através do teu marido, Deus fala através do teu líder de célula, do teu discipulador. Às vezes a gente fica esperando Deus falar somente de uma forma. E a gente deixa passar oportunidades. Eis que te digo, a gente só entende assim. Eis que te digo, meu servo, né? Ah, só assim que Deus fala, não. Você só fala de um jeito? Não. E por que Deus falaria só de um jeito? Deus tem a sua multiforme sabedoria e nós precisamos ter discernimento de entender Deus falando, Deus nos direcionando. Romanos 1,5 diz, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. A obediência por fé. Deus, eu não entendo, mas eu creio em Ti e eu vou obedecer. Esse pecado não vai fazer mais parte da minha vida. Eu vou deixar isso. Eu vou me disciplinar. Nós vivemos uma geração que ela não consegue permanecer fora de algumas coisas, porque ela diz que é mais forte do que ela. Queridos, um atleta, eu acho assim, o maior exemplo que nós podemos ter é dos atletas. Eles levam o seu físico, o seu corpo a uma disciplina tão ferrenha para ele alcançar algo, para alcançar um pódio, para alcançar uma medalha de ouro, que é incrível. Eles não comem muitas coisas, eles não vão a vários lugares, eles treinam horas e horas. E é um ser humano como nós. E nós podemos, queridos, abandonar as coisas por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Em Romanos 5,19 diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, Adão. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, Jesus Cristo, o segundo Adão. Amém? Pela desobediência de um escolheu desobedecer. Muitos, né, se tornaram pecadores. Muitos querem encontrar Adão no céu e dar um pedala Robinho nele. Né? Por que você cedeu à desobediência? Né? A tua esposa desobedecer. Esses dias eu brinquei com o Milton. Eu falei, não julgue Adão, porque nós fomos no shopping. E eu sou muito distraída. Entrei novamente na escada rolante ao contrário. Às vezes eu estou de cabeça baixa e entrei na escada rolante ao contrário e o Milton veio atrás. Né? E entrou junto comigo. Eu falei, tá vendo Adão? Você entende Adão agora? Né?
Porque a mulher conseguiu conduzir ele, né? Então, é brincadeira, tá, gente? Não vai pela cabeça da tua mulher às vezes, né? Mas quando ela tiver razão, sim, com certeza. Amém? A obediência, ela é uma escolha de todos os dias. Todos os dias nós podemos escolher. Eu vou desobedecer ou eu vou obedecer? A obediência, ela fecha a porta do inferno. E ela abre as janelas do céu para nós e para a nossa família. Eu creio, quanto amor você tem pela tua família, você que já constituiu a tua família. Você ama muito a tua família. E eu acho que é um grande incentivo para você escolher a obediência. No momento que você estiver em dúvida, pensa assim: se eu desobedecer, eu vou para um deserto e eu não vou sozinho. Eu levo a minha família junto. Porque nós somos família. A gente vai junto não é verdade? Quando o teu esposo entra em dificuldade, você não sofre junto? Sofre. Teus filhos sofrem junto. Quando a tua esposa está passando dificuldade, você não sofre junto? Sofre, somos família. Então, que seja um grande incentivo o amor ao Senhor e o amor à sua família. Eu não vou escolher a desobediência. E ela tem poder, a obediência ela tem poder de afetar muitas pessoas. E a desobediência também. Pense nisso, por causa da disposição de Jesus de ser obediente. A palavra fala que ele aprendeu a obediência, mesmo nunca tendo pecado. Fala que ele aprendeu a obediência por todas as coisas que ele viveu. Porque ali no Getsêmani, ele chorou, ele clamou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele escolheu obedecer até a morte, e a morte de cruz. E hoje, nós não somos como aquele povo, eles não tinham Jesus. Eles não tinham Jesus, mas hoje nós temos o Espírito Santo que nos dirige, nos ensina, nos guia a toda a verdade. Nós temos a graça que nos capacita. Hoje nós não temos desculpas. Nós precisamos tomar um posicionamento. E eu gostaria de terminar esse culto cantando uma música de criança. Porque a gente às vezes pensa que a obediência é só para uma fase da nossa vida. E a obediência é até para o último dia da tua vida. Você precisa obedecer a Deus. Você precisa amar o Senhor. Você precisa escolher os princípios de Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé. Colocasse as mãos no seu coração. E eu acho que quem é pai e mãe conhece essa canção. É uma música Crianças Diante do Trono, que fala sobre obedecer a Deus. E que você medite nessa canção, mesmo sem conhecer o que Deus fala com você sobre obedecer. Aonde você precisa alinhar, pedir perdão e falar: Deus, eu vou obedecer. Deus, eu quero alinhar a minha família aos padrões de Deus. Não a um padrão que me passaram. Talvez o padrão que teus pais passaram é muito bom. É muito bom, tem muitos valores, mas talvez Deus quer te falar assim: a tua família foi muito boa, mas você conhece ao Senhor hoje, a tua família tem que elevar o nível, a um nível maior, porque você vai deixar uma herança bendita para os teus filhos, para os teus netos. Hoje eu te chamo para uma obediência mais profunda. E o Senhor, Ele confia projetos para aqueles que Ele encontra fidelidade, integridade. Que você possa ser um Noé dessa geração. Amém? Que você seja esse que vai trazer descanso para a tua família. Que vai trazer descanso para a tua geração. A tua família não precisa viver debaixo de aflição. Amém? Feche teus olhos, queridos.